Os agricultores enfrentam uma situação atípica na safra 21-22. É possível quebra de resistência de uma das espécies da lagarta falsa medideira. Ela se alimenta da parte aérea da planta da soja, vai levar à perda de produtividade de forma indireta, porque ela atrapalha no processo de fotossíntese, considerando que vai reduzir a quantidade de cobertura de folha ali na planta. A característica alimentar da falsa medideira é deixar a folha em uma espécie de renda. De acordo com a Embrapa, a presença da lagarta, considerada prejudicial à produção, é de 20 insetos por metro quadrado ou, durante o estágio vegetativo, mais de 30% de desfolha e no reprodutivo, mais de 15%. Isso vai interferir de forma negativa no desenvolvimento e também na produtividade, né? No enchimento de grãos. Então, dependendo do nível, né, de desfolha que ocorrer nessa soja, então essa perda de área fotossintética vai reduzir a produtividade. Outra lagarta que gera prejuízo na lavoura é a broca das axilas, que ataca os trifólios ainda em desenvolvimento, podendo ocasionar a morte da estrutura. O trifólio, pouco antes dele se abrir ou quando ele está se abrindo, ela faz uma junção dessas folhas através de uma teia e fica ali dentro se alimentando. Quando o trifólio se expande, ele já está todo consumido, então também reduz a área fotossintética. Além disso, o nome dela comum, né, broca das axilas, ela ataca algumas partes do pecíolo ali dos trifólios e ela entra, né, dentro desse caule ou do pecíolo, na junção, por isso que o nome é broca das axilas, e acaba perdendo esse trifólio. Então também é uma outra forma de desfolha. Com o aumento da presença das pragas na lavoura, foi observado um fenômeno de quebra de resistência na soja intacta em diferentes regiões do país. A Cultivar tem a tecnologia BT, que auxilia no manejo, diminuindo a população da lagarta. A falsa medideira somente da espécie Hackplusia nu e também da broca das axilas, que é a Crocodosema aporema, porque desde a safra passada, nos estados do Sul, São Paulo, já se observava que havia essa quebra de resistência. E nessa safra a gente observou que isso ocorreu aqui também na nossa região. O pesquisador ressalta que, mesmo com a tecnologia não sendo eficiente para uma espécie de lagarta, ela ainda consegue proteger a planta do ataque de outras. A orientação é de monitoramento. Entretanto, todos os levantamentos que têm sido feitos desde a safra passada nos outros estados e na nossa região, de identificação dessas lagartas, apontam somente para a Hackplusia nu. Então é somente uma das espécies que teve essa quebra de resistência na soja intacta. A outra espécie, a Chrysodex includens, ainda é controlada tanto pela intacta de primeira geração quanto pela intacta de segunda geração, que são as novas tecnologias intactas que estão vindo agora no mercado. A Hackplusia nu também se alimenta da soja intacta de segunda geração, só que causa uma desfolha um pouco menor, a gente tem observado, em relação à intacta de primeira geração. Mas ainda assim, não é considerado então resistente também a Hackplusia, somente a Chrysodex, a de segunda geração. Como são lagartas que se alimentam da cultura da soja desde o início até o final do ciclo, então o monitoramento tem que ser constante e o técnico ou agrônomo que assiste esse produtor, fazendo o monitoramento adequado, vai definir se o número de lagartas ou então a quantidade de desfolha, a porcentagem que tem de desfolha, chegou no nível de dano econômico para essa lavoura. Aí ele vai ter que fazer a aplicação de inseticidas para controlar esse inseto para não ter prejuízo. Uma das possíveis causas da quebra de resistência pode ser a diminuição de áreas de refúgio. Cerca de 20% da área de soja, afastado no máximo a 800 metros da área de soja intacta. Esse refúgio ele não apresenta a tecnologia, que seria para que os insetos suscetíveis, né, se multiplicassem ali nessa área de refúgio e houvesse o acasalamento com os indivíduos que sejam resistentes lá na área de intacta, para que os descendentes desse cruzamento ainda continuem suscetíveis. Quando a gente não tem área de refúgio, todos os insetos que sobrevivem lá na área intacta, BT, eles são resistentes, então eles vão se multiplicando e acaba que a população toda fica resistente a esse